Nós vamos atualizar o assunto sobre a execução do Dr. Renato Neri. Pode colocar imagens aí. O Didio, toda vez que a gente volta com atualização do caso do Dr. Renato Neri, eu digo sempre o maior respeito aos familiares do Dr. Renato Neri. Mas você imagina a quantidade de familiares que tiveram um ente querido assassinado e a gente não consegue fazer tanta atualização assim toda semana? Repito, não quero ser infeliz nas palavras, eu ganho a vida com elas. Toda semana a gente tem atualização da execução do Dr. Renato Neri. Tem que ter. Mas como é que a gente explica para outras famílias que não era advogado, que não era empresário, que não era milionário e teve um de seus assassinatos? E não é que é toda semana, há meses a gente não tem uma atualização. Perdão, craque, pode falar. Perdão, desabafo. Vamos lá, Popão. Pode voltar aqui para mim fazendo favor, só para eu poder contar uma historinha. Popão, a nossa equipe de reportagem, através dessa programação que é o programa do Pop da TV Cidade Verde, é um programa que vem aí constantemente trabalhando passo a passo desde o dia da morte do Renato Neri, aonde a gente parabeniza aí por essa apuração que, por mais que outras famílias ficam no anseio também de querer ver uma solução para o seu ente querido, aquela que é a família do Renato Neri tem visto aí também respostas diante de uma situação que foi repercutida a nível nacional. O caso Renato Neri, ele acaba demonstrando aí o envolvimento, não foi de uma ou duas, três pessoas não, de várias pessoas que, lamentavelmente, os acusados pertencem à gloriosa Polícia Militar, outros que já estariam no processo demissório, outros que foram terceirizados e situações que vão alavancando e novos capítulos vão aparecendo. Nós iremos ter agora uma sequência, eu só pediria para que todos pudessem colocar só a foto do Alex. Coloca a foto do Alex, o atirador. Quem que é o atirador? Porque essa cena aí, ela já foi replicada em todos os grupos do Brasil. Mas aquela foto que é do marceneiro, o que atirou e que está preso, Alex Roberto Queiroz da Silva, que seria o caseiro que cuidava lá da chácara, que foi batizado como QG do crime, é o alvo dessa primeira fala nossa, onde temos uma matéria sobre ele, Pop. Quando eu falar Alex na matéria ou atirador, é essa pessoa que teria já contatos com pessoal que estão sendo acusados ou estão sendo investigados, conforme uma matéria a partir de agora, Popão. Vambora, play, bora. Dias atrás, a nossa equipe de reportagem falou que dessa porteira passaria muito boi e muita boiada, e que desse mato sairia muito coelho. Você acredita que após as prisões que foram decretadas, prisões temporárias, aqueles do Renato Neri, jurista que foi morto na Avenida Fernando Corrêa da Costa, foi prorrogada? Pois é, mais 30 dias de investigação. E o que chama a atenção é que com a quebra de sigilo tem novidade no ar. Um passarinho verde que estava sobrevoando essa região chegou aqui e contou para mim uma história que, por enquanto, eu não posso soltar nenhum áudio, nenhum vídeo. Mas acredite, aquele que seria marceneiro, atirador, que teve a moto apreendida, utilizada na morte do Renato Neri, lá em Barão de Melgaço, e que se chama Alex, o sigilo foi quebrado e, segundo as informações, a qual neste momento eu não posso mostrar, ele fez contato com um criminoso, um tornozelado, falando sobre missão. Preste atenção. De dentro do batalhão de Rotan, a qual ele já teria familiaridade com algumas pessoas, não no contexto geral do batalhão Rotan, mas com alguns policiais, ele fez uma videochamada. Primeiro, ele falou para aquele que estava do outro lado: olha onde eu estou aqui no batalhão de Rotan, e ele foi mostrando no videochamada. Aí aquele que estava do outro lado se trata de um criminoso, a qual tem diversas passagens criminais, tornozelado, e falava: bora! Ou ele falou: agora não dá. O criminoso falou: agora não dá. Até que mais tarde, ou depois de uma segunda ligação, aquele que se chama Alex, o atirador, ele acaba recebendo, ao contrário, uma ligação ou uma mensagem daquele que é tornozelado. O tornozelado fala: e aí, bora? Bora para onde? Uma missão ali. Aí o passarinho verde me contou: que missão é essa? Que missão é essa que o Alex iria fazer? Que familiaridade é essa que ele teria com alguns policiais da Rotan? Que questão é essa que precisa ser esclarecida e investigada? Desse buraco eu não estou conseguindo encontrar o tatu, mas há informações
que novas prisões irão sair referente ao caso Renato Neri. O que aconteceu? Quem são essas pessoas? Por que aquele que seria o atirador e que foi aí supostamente contratado, ou seria braço direito do sargento Heron, a qual se encontra também detido em um dos batalhões da região metropolitana, ele fez o que ele estaria fazendo e é considerado como missão. Missão essa que fica claro que foi dias após a situação do Renato Neri. Então, mesmo com toda a tragédia, com o homicídio, com o crime a mando registrado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, com vários policiais investigando e procurando saber quem seria o atirador, você acaba aí agora indo de encontro com outra informação. Uma outra situação que é bombástica e que vai estourar daqui uns dias. Só que nesse momento, o áudio, o vídeo, os textos e as provas técnicas não podem ser apresentadas. Mas fique de olho, porque nossa equipe de reportagem estará buscando qual será a cena do próximo capítulo da história de uma investigação que vem sendo considerada o desmantelar de uma organização ou associação de pessoas envolvidas em crimes que foram praticados na região metropolitana. O Alex, que supostamente participou na morte do Padilha, lá na 7 de janeiro, bairro Pedregal com Leblon, certo? E agora, a questão do Renato Neri, que após executar o jurista, ele fez um contato com um tornozelado criminoso 2 vezes, afirmando: estou em uma missão de dentro do batalhão de Rotan, a qual tudo aquilo que foi levantado acaba demonstrando as amizades, os contatos e outras situações que agora eu não posso falar, mas esse segredo ou esse silêncio será quebrado. Calma aí, eu vou continuar. O Didi pediu que iria fazer uma atualização desse mesmo assunto. Pode colocar imagens. Ô Didi, nós continuamos ao vivo e daqui pra frente você pode atualizar tudo que você tem aí, meu irmão. Vamos quebrar o silêncio. Iago, conforme o combinado, só aquela foto do Gordão. Coloca a foto do Gordão pra mim. Esse Gordão que tá na tela, que é o senhor e a senhora que acompanham em todo o estado aí o programa do Pop, aquele que está mais apurado e mais inteirado no assunto do jurista Renato Neri, esse é o Cássio Rutner Garcia, homem que foi preso durante esta semana pela Polícia Civil. Homem que foi levado para uma audiência de custódia e posteriormente ele foi liberado. Homem que é acusado ou teria envolvimento na morte do Renato Neri, pois foi ele que seria um daqueles que alugou o QG do crime no município de Várzea Grande, na Estrada do Capão. Homem que teria conhecimento de diversas situações e seria considerado possivelmente, supostamente, quem seria o braço direito do Heron, que é o sargento acusado como aquele que seria a cabeça pensante em Cuiabá. Esse Cássio, após a sua liberação durante a audiência de custódia, gerou uma nova operação. Por que será, Pop? Será coincidência? Será que ele falou algo? Não podemos afirmar. Não tive aí acesso às oitivas desse homem que corre em segredo, mas ele foi preso essa semana relacionado à questão Renato Neri. Mas com a sua saída, a sua liberação do Fórum de Cuiabá, o que aconteceu hoje? Primavera do Leste, quase 200 km de Cuiabá. Lá hoje a roseira sacudiu também. E aqui em Cuiabá, pode mostrar as fotos para mim. Pop, em Primavera do Leste, o que está na tela aí, pode segurar, são as pessoas que foram alvos de prisões que foram registradas pela Polícia Civil. Da esquerda para a direita, empresários. César Jorge Sec e Julineri Goulart Bastos ficaram tornozelados e prisão domiciliar sob a acusação de serem mandantes. Um dos mandantes ou mandantes. Esses que estão do lado esquerdo é um casal lá de Primavera do Leste, empresário renomado, a qual deixamos um espaço aqui, caso o jurista ou advogado deles queiram se manifestar diante da situação, nós estamos à disposição. Perfeito. O segundo que aparece na tela é um velho conhecido da imprensa. Dias atrás foram naquela casa, até que o senhor falou que todo mundo merece morar bem. Porém, o policial militar afastado
Jackson Pereira Barbosa, Lá ele. 39 anos de idade, ele recebeu dessa vez, não foi uma busca e apreensão. Da outra vez, na casa de luxo dele, acabaram aí, Pop, cumprindo algumas prisões, que seriam seus celulares, equipamentos eletrônicos. E hoje, nessa casa que é vídeo antigo, que é da busca e apreensão que teve dias atrás, Me lembro. o Jackson, ele se encontra preso. É a prisão do delegado, né? Tem 30, 60, 90 dias, onde existe aí uma suposta acusação que o Jackson, a pedido dos empresários, na região de Primavera, teria ele sido contratado para orquestrar pessoas que estivessem afim de ganhar um dinheirinho. O crime amando. Então, o Jackson, ele fez contato com pessoas em Cuiabá, está sendo acusado e investigado. Certo. Pô. Não estou falando que ele fez. Ok. Ele está sendo investigado que ele foi o intermediador Primavera Cuiabá. Agora, as motivações, lá pra frente a gente vai falar em outra oportunidade. O Jackson fez contato em Cuiabá com quem? Mostra o outro policial. Se puder mostrar o outro policial, a gente vai agradecer, porque se trata da pessoa que o Jackson teria feito a intermediação na tela. Com Ícaro Natan Santos Ferreira. O Ícaro Natan Santos Ferreira é um soldado da Polícia Militar, pertencente também à Rotan, que hoje pela manhã, quero até mandar um forte abraço aqui ao Costa Gomes, comandante da Rotan, que apresentou o mesmo aí na Delegacia de Polícia Civil, após a ordem de prisão contra ele, temporária, a qual ele ficará em um batalhão até que a situação seja esclarecida. Então, aquele que é o Jackson fez o contato com o Ícaro em Cuiabá, o Ícaro em Cuiabá fez a movimentação com outros policiais que são acusados, ou aquele que é o principal acusado, que é o Heron, que teve toda essa trama, a qual veio a morte do Renato Neri na Fernando Corrêa no ano passado. Qual seria o valor? Qual seria o valor? E quais seriam as motivações? É algo prematuro, que eu não posso afirmar a partir de agora. Mas que a casa está caindo e que novas prisões irão acontecer. Isso eu posso afirmar com toda certeza, porque a polícia se encontra em Primavera do Leste. Já acabou aí atuando o casal de empresários que se encontram tornozelados, prisão domiciliar, tem horário para sair, não pode ir aqui, não pode ir ali, não pode, recolhido o passaporte, todas aquelas cautelares que já é aí, religiosamente, já é costumeiro a gente falar aqui no programa policial. Agora, a surpresa foi a prisão do policial afastado Jackson Pereira Barbosa, que já foi do batalhão Rotan, não é mais, mas porém haveria uma ligação dele com o policial Ícaro, a qual os dois podem ser o pivô de toda a situação quando se passa da vontade de matar para o desejo de pagar para que alguém faça. Então é algo que será esclarecido, questão de valores, quebra de sigilos e outras situações que no programa do Pop pode ter certeza, minha dona. O senhor e a senhora, telespectador, que não tira o olho do feijão e nem do programa do Pop, terá conhecimento total do que vem acontecendo até o final ou a conclusão desse inquérito aí que já vem rolando e deu uma acelerada muito grande com a participação do titular, que é Caio Albuquerque, juntamente com o doutor Bruno Abreu, que tem demonstrado aí uma referência e uma revelação como delegado de Polícia Civil, Popão. Então, nessa etapa, não é casa sendo derrubada, é mansão sendo derrubada. Em outras etapas, pode ter sido casa, porque você está pontuando aí que empresários, o César, a Julineri, seriam, então, os mandantes. A gente só está replicando, óbvio, o trabalho da polícia. O Jackson, você já pontuou quando teve uma busca e apreensão na mansão dele em Primavera. Aliás, o Jackson foi candidato a vereador, e é só uma informação, em 2024, mas não obteve êxito. E aí você traz também hoje o Ícaro, que mantinha um diálogo pelo telefone com o Jackson, e nos próximos dias haverão ainda mais atualizações. Ok, Didi.